Bem-vindos a mais este vídeo. Eu me chamo Denis Alonso e nessa apresentação a gente vai ver uma virtualização aninhada com acesso à internet, né? O que significa isso? Significa que através do Azure eu vou criar uma máquina virtual, a gente vai acessar essa máquina virtual do Azure e dentro dessa máquina virtual do Azure a gente vai instalar o Hyper-V, né, e vai criar uma outra máquina virtual. Então, virtualização aninhada ou nested virtualization é nada mais, nada menos do que uma virtualização dentro de uma virtualização, que é o que a gente vai fazer aqui, né? E essa máquina, essa virtualização aninhada, né, a máquina virtual, né, que a gente vai criar através do Hyper-V, que vai estar dentro dessa nossa máquina aqui no Azure, ela não vai ter acesso à internet, né, de primeiro momento. E aí que vem a cereja do bolo, né? A gente vai fazer uma configuração de NAT, né, na placa de rede, na Network Interface Card, né, na NIC dessa máquina virtual do Azure, né? Vai fazer um NAT para que essa máquina virtual do Hyper-V tenha saída, né, tenha acesso à internet. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui esse desafio, essa atividade. Vou começar acessando o grupo de recursos. Vou criar um grupo de recursos para a gente poder trabalhar em cima dele. Então, vou vir aqui em criar. Vou colocar o nome RG-Hyper-V, assim tudo junto. E vou dar aqui um revisar e criar. Revisou, vou dar um criar. Ele vai criar o nosso grupo de recursos. Deixa eu atualizar aqui, renovar, no caso agora é o nome do botão. Ainda não apareceu. Agora sim, pessoal. Então, agora a gente vai para a criação da máquina virtual. Vou clicar aqui em máquinas virtuais, aqui nesse menu do lado esquerdo. A gente pode utilizar aqui, pode utilizar a barra de pesquisa aqui no topo, tá? Fica aí a gosto, né, a critério do freguês. Então, aqui em máquinas virtuais, vou clicar aqui em criar. Vou nessa primeira opção aqui, máquina virtual do Azure. E a gente vai criar a nossa máquina virtual para a gente trabalhar com a virtualização aninhada. Bom, então vamos lá. O grupo de recursos, né, o primeiro item que a gente precisa selecionar, porque a assinatura aqui já está correta. Vou selecionar aqui o RG Hyper-V, que foi o que a gente criou. Vou dar um nome para essa máquina, também é diferente, tá? Mas se vocês quiserem me acompanhar aí, vou colocar VM-Hyper-V. A região também é diferente, tá? Opções de disponibilidade eu vou colocar como nenhuma, tá? Isso vai dar uma ajudada aí na redução de custo. Tipo de segurança, pessoal. Aqui vou começar a fazer algumas observações, né? Porque assim, eu não vou mostrar para vocês nenhuma documentação, porque algumas documentações divergem uma da outra. Eu achei até algumas documentações antigas que também divergem, né? Um pouco enfim, das documentações que falam sobre essa questão de você trabalhar com uma virtualização aninhada no Azure, tá? Mas, se vocês forem pesquisar aí vídeos, né, de colegas, né, alguns outros vídeos sobre virtualização aninhada no Azure, né, vocês vão ver que eles vão estar sugerindo para que utilize o tipo standard, né, o tipo de segurança padrão. Né. Eu cheguei a ver alguns vídeos até do pessoal configurando, utilizando aqui a configuração padrão, né, criando a máquina e funcionando, tá? No meu caso, eu fiz alguns testes e não deu certo. O tipo de segurança que deu certo é justamente esse tipo aqui que já vem selecionado por padrão, tá? Que é o computadores virtuais de inicialização confiável, tá? Então, em inglês vai ser Trusted Launch, tá? Alguma coisa assim. Então, eu vou deixar selecionado esse tipo de segurança aqui, tá? E nesses vídeos, como eu falei, além do pessoal demonstrar, né, funcionando no tipo standard, no tipo padrão, eles comentam que algumas documentações da Microsoft falam que, né, é necessário se trabalhar com o tipo standard, o tipo padrão para funcionar a virtualização aninhada. Eu vou seguir com esse daqui que foi o que funcionou para mim, tá? Imagem. Aqui uma observação também.
Não utilizem essa versão que está com o Edition Hot Patch, tá? Essa versão também não funcionou nos testes que eu fiz. Então, eu vou pegar o Windows Server 2022, não tem problema, né? Só que a versão que não tem aqui escrito Hot Patch. Beleza? Essa é outra observação. Mais uma aqui, tamanho, né? A família. Então, aqui, basicamente, né? Não sei se vocês vão estar utilizando uma subscription trial, mas não são todas as famílias, né, os tamanhos aqui que vai também permitir com que a gente trabalhe com a virtualização aninhada, tá? Então a gente tem que escolher as famílias que começam com a letra D e termina com, né, underline V3, ou que começam com DS, né, e terminam com underline V3, tá? Ou um terceiro tipo que é ES underline V3. Então, só repetindo, D de dado underline V3, DS, né, dado sapato underline V3 e ES, né, escola sapato underline V3. Então, tem que ser alguma família aí que tenha essas iniciais, né, essas letras iniciais aqui no nome, né? Então, a D2S V3 é uma que atenderia, né? Por exemplo, aqui também, tá? E2S V3 também seria uma outra que atenderia. Eu vou manter aqui a D2S V3, tá? Que já vai nos atender aí muito bem. Tem uma configuração legal. A gente vai precisar ceder também um pouco do hardware, né, dessa máquina para a máquina que a gente for configurar no Hyper-V. Aqui vou dar um nome do usuário de administrador, vou deixar admin.denis. A senha, vou colocar a senha que eu costumo utilizar. Aqui não vou mexer mais em nada, vou dar um avançar. Aqui também não vou alterar nada, tá, pessoal? Vou dar mais um avançar. Aqui na parte de redes, para esse caso, como a gente vai trabalhar apenas com uma máquina, também não vai ter problema, tá? Então, vou deixar aqui tudo padrão, ele vai criar uma rede virtual padrão, uma subrede também, um IP público, tá? Não vou alterar nada aqui, vou deixar para ele liberar também aqui, já criar uma regra, né, no grupo de segurança de rede, o nosso NSG, para liberar o acesso para a porta 3389, né, para a gente fazer a conexão remota no Windows. Vou dar mais um avançar. Aqui eu só vou desmarcar a opção de habilitar o desligamento automático, né? E eu já vou direto aqui para o revisar e criar. Esperar ele validar aqui e aí vou fazer a criação da máquina. Bom, validou. Vou colocar para criar. Eu vou pausar o vídeo, né, para poupar o tempo de vocês. E assim que a máquina tiver terminado de ser implementada, aí eu volto com vocês. Bom, máquina criada, pessoal. Agora eu vou acessar a máquina, né? Vou fazer um acesso remoto na máquina. Vou clicar aqui em ir para o recurso, para a gente pegar o IP público dessa máquina virtual. Aqui está o nosso IP público. Vou abrir aqui na minha máquina o MSTSC, conexão de área de trabalho remota, e aí vou jogar o IP público dessa máquina que a gente acabou de criar. Vou dar um conectar. Se der tudo certo, fechar a conexão, ele vai pedir a senha, né, as credenciais, o usuário e a senha. Então eu vou colocar aqui. Dá um OK. Vou marcar aqui essa caixinha aqui para ele não perguntar novamente, porque a gente depois vai precisar reiniciar essa máquina e se conectar nela mais algumas vezes, tá? Então vou deixar marcado aqui e vou dar um sim. E aí eu vou pausar o vídeo novamente, né? Como vocês estão vendo, ele vai fazer toda aquela configuração, né, do primeiro acesso, né? Aquela configuração do perfil, e aí eu volto de novo quando tiver tudo ok, beleza? Voltando aqui, pessoal, agora sim, a máquina carregou também aqui o Server Manager. Vou marcar essa opção aqui para não me mostrar essa mensagem novamente. Aquela mensagem que estava aparecendo aqui no lado direito
tanto faz, tá? Normalmente eu clico em Yes. E o que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai habilitar, né, o Hyper-V nessa máquina. Então, isso pode ser feito também, tá, pessoal, através de um comandinho do PowerShell, mas eu vou utilizar aqui a parte gráfica, tá? Então, vou clicar aqui em Add Roles and Features. Ele vai me abrir esse wizard, vou clicar em Next. Mais uma vez em Next, né? Aqui não tem segredo. Mais uma vez Next. E aqui sim, aqui eu vou selecionar aqui a opção do Hyper-V. Então vou clicar, vou dar um Add Features. Vou esperar um tempinho, tá? Ele leva aí um tempinho para fazer uma validação. E é aqui que, né, se a gente não seguir o que eu tinha passado no começo, lá para vocês, né, a questão de ter aqueles cuidados na hora de fazer a criação da máquina, aqui ele pode dar um erro, tá? Então, como vocês viram, ele já marcou aqui, né, deu um check aqui na opção do Hyper-V, é porque deu certo, tá? Se der um erro, é porque a configuração da máquina que vocês estão usando aí tem algum tipo de incompatibilidade, tá? Então, vou dar um Next. Aqui também mais um Next, né? Vou seguir, dando Next aí. Aqui, ele me dá a opção aqui de já criar alguns adaptadores. Eu não vou mexer com isso agora, tá? Então, vou ignorar essa parte e vou dar um Next, tá? Depois eu vou criar um adaptador de rede de maneira manual, tá? Vou dar mais um Next, e aqui eu poderia marcar já a opção para ele me reiniciar a máquina assim que terminar a instalação. Vou até fazer isso, né? Ele pergunta aqui, me confirma, vou dar um Yes e vou clicar em Install. Então assim que terminar, né, a instalação, ele vai me reiniciar automaticamente essa máquina aqui. Eu vou até perder, né, a conexão, vai cair a minha conexão remota aqui e aí eu vou precisar me conectar de novo nessa máquina, tá? Se vocês estiverem me seguindo aí, isso também vai acontecer com vocês. Então eu vou pausar o vídeo aqui novamente para poupar o tempo de vocês, tá? E aí quando terminar tudo, né, como eu falei, vou precisar me conectar de novo na máquina, né? Vai cair minha conexão, vou me conectar de novo na máquina. E aí sim, eu volto com vocês, beleza? Voltando novamente, né? Aqui aconteceu aquilo que eu falei para vocês, né? A conexão caiu, eu voltei. Quando voltou, essa barrinha aqui, né, em azul escuro, ainda não estava totalmente preenchida, mas rapidamente ela se preencheu, né? Só esperei terminar de carregar o Server Manager e vou dar um close aqui. Então, beleza, Hyper-V instalado. Como é que a gente acha ele aqui? Vou minimizar o Server Manager. Vou clicar aqui no botão Iniciar. Mas vamos lá. Retomando, né? Menu Iniciar, né? Clicando aqui no botão Iniciar, Windows Administrative Tools. Tem aqui, ó, Hyper-V Manager, tá? Eu vou clicar, vou arrastar ele para a área de trabalho. Então, vou deixar um atalho aqui na área de trabalho e já vou executá-lo. Vou maximizar. Então, aqui, pessoal, a gente vai criar uma máquina virtual, tá? Para isso, a gente precisa... Eu vou criar uma máquina virtual, vou até deixar o sistema operacional também do Windows Server 2022, tá? Então, preciso ter uma imagem, né, da instalação do Windows Server 2022, né, um arquivo .iso, ou pelo menos um arquivo VHD, né, que é como se fosse um HD já pronto, né, um disco já pronto. Então, como é que eu consigo isso? Deixa eu minimizar aqui, eu vou acessar o Edge, eu vou fazer um download, né? Então, nada mais. Então, aqui ele vai pedir para eu fazer a configuração do navegador, né? Como é o primeiro acesso. Podem colocar aí qualquer opção, tá? Vai ser indiferente. Eu vou acessar aqui o Google primeiro. E a gente vai fazer o download, né, da fonte mais confiável, que é o site da Microsoft. Então, eu vou colocar aqui, ó, Windows Server 2022 Download. Então, recomendo vocês também, tá, a fazer o download do site da Microsoft, tá? Tomem cuidado aí se forem fazer o download de outro site. Então, vou acessar aqui, primeiro link que ele me mostra aqui. Vou baixar a versão em inglês mesmo, tá? Então, vocês podem ver aqui que ele me traz aqui a opção do ISO,
tá? E um VHD. Né? Talvez eu tenha comentado VHDX, que é a extensão que a gente usa no Azure, tá? Mas eu quis dizer VHD. Eu vou fazer o download das duas, tá? Então, primeiro eu vou baixar aqui a versão ISO, porque eu quero mostrar para vocês como que a configuração delas é um pouco diferente no Hyper-V, tá? Então, estou baixando a versão ISO aqui, não vai demorar muito, mas mesmo assim eu vou pausar, terminando eu vou fazer o download do VHD. Bom, pessoal, terminou aqui o download, né, de baixar aqui a versão ISO. Eu vou clicar agora aqui para começar a baixar o VHD, tá? Eu vou ver se eu já consigo mostrar para vocês. A que a gente vai utilizar de fato é o VHD, tá? Eu acho que vai ser até mais rápido do que realmente instalar o sistema operacional do zero, né? Mas eu vou aproveitar que ele está baixando aqui e vou ir mostrando para vocês essa diferença que eu comentei que tem, né, de um arquivo para o outro. Até já tinha já um Hyper-V aberto, eu esqueci. Vamos lá. Aqui então, né, para criar uma nova máquina virtual, a gente vai vir aqui em New. Ele vai trazer essa janelinha aqui com 3 opções. Vou selecionar a primeira, né, máquina virtual, Virtual Machine. E aí, beleza. Me trouxe essa janelinha aqui, esse wizard. Vou clicar em Next. Aqui eu tenho que definir um nome, tá, para essa máquina virtual. Poderia colocar aqui, ó, WinServer 2022, tá? Tanto faz, tá, pessoal? Vou dar um... Aqui eu não vou chegar a finalizar, tá, a criação dessa máquina, mas para mostrar para vocês. Mas vou deixar esse nome aqui. Depois, sim, quando a gente for criar uma máquina com VHD, aí vou colocar um nome definitivo, né? Vou dar um Next, tá? Aqui ele traz aqui as opções, né, de geração, tá? Então, com essa imagem ISO, né, a gente consegue utilizar Generation 2, né, geração 2, que é o ideal, tá? Se vocês lerem aqui, né, ele traz algumas coisas mais modernas, tá? Para se trabalhar com a máquina virtual. Então, o ideal seria selecionar, né, Generation 2. Aqui eu definiria o quanto de memória, né, que eu vou querer atribuir para essa máquina. Então, poderia, por exemplo, colocar 4096, né, 4 GB. Aqui, detalhe, né, a gente coloca em megas. Vou dar um Next. Aqui seria a questão do adaptador de rede, né, a placa de rede. Por enquanto a gente não tem, depois a gente vai criar. Então, vou deixar aqui como Not Connected. Vou dar um Next. Aqui seria a parte que a gente selecionaria, né, um VHDX, né, o que a gente está baixando, tá? Como a gente não, né, vai trabalhar com uma imagem ISO, então eu vou deixar essa opção aqui para ele criar um VHD, né, um VHDX aqui. E aqui sim seria a opção da imagem, né, de selecionar a imagem ISO. Então eu selecionaria aqui essa opção aqui do meio, né, que a gente teria mais uma terceira aqui embaixo, né, instalar o sistema operacional de uma imagem, né, de um arquivo de imagem bootável, né. Vou clicar aqui em Browse. Provavelmente está aqui na minha pasta Downloads e aqui sim, né, o arquivo ISO aqui, ó, que a gente baixou do site da Microsoft. Vou clicar aqui em Open. Vou dar um Next, né? Vou dar um Finish só para vocês verem, né, todo o começo, né, da instalação do sistema operacional. Bom, pessoal, de volta aqui eu tive que criar uma nova máquina virtual. Aquela lá estava dando um erro, dizendo que não tinha memória suficiente. Vamos ver, criei novamente, deixei até com menos memória, né, 2048 megas, 2 GB. Eu tinha startado, né, antes de voltar o vídeo aqui com vocês, tinha dado certo. Então, vamos ver agora, né? Vou clicar aqui em Connect. Vamos ver se não vai dar o erro novamente, tá? Eu não dei sorte realmente. Na hora de criar outra máquina deu algum bug e estava apresentando aquele erro, apesar de que estava tudo ok, né? A máquina tinha sim memória suficiente para rodar aqui o sistema operacional, tá? Então vou dar um Start. Olha lá, ele pede para eu pressionar alguma tecla, né, para iniciar a instalação. E aí sim, né, só para mostrar para vocês, depois eu vou excluir essa máquina. Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Peço desculpas, eu realmente não dei sorte, né? Aqui a gente faria todo o processo de instalação, né? Instalação do zero realmente do sistema operacional, tá?
Vou fechar, não vou seguir com isso. Então vou até clicar com o botão direito. Vou dar aqui um turn off. E vou dar um delete. Tá? Vou deletar essa máquina aqui. Vou voltar aqui no nosso browser, no Edge. Vamos ver se já terminou o download. Já terminou. Então a gente já pode fazer a criação da máquina virtual com o arquivo VHD. Tá? Então vou clicar aqui em New, Virtual Machine. E é aquele processo tudo de novo, né, pessoal? Next, aqui o nome da máquina. Vou colocar aqui, ó, Win Server 2022. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Aí aqui sim, eu não consigo trabalhar, infelizmente. Tá? Até procurei se tinha alguma documentação sobre isso. Não achei, tá? Mas com o arquivo VHD eu não consigo trabalhar com Generation 2, né? Geração 2. Apenas com Generation 1, geração 1. Então vou manter ela selecionada, tá? Depois vocês podem até tentar aí, vai dar um erro. Eu vou deixar aqui a minha já selecionada, né? Generation 1. Aqui vou colocar aqui, tentar com 4096. 4 GB. Vou dar um Next. Vou manter aqui como Not Connected. Dar um Next. Depois que a gente vai criar aí o adaptador de rede, tá? E aqui sim, né? Aqui eu não vou pedir para ele criar um disco virtual, né? Um hard disk virtual. Eu vou clicar aqui para ele usar já um existente. Vou vir aqui em Browse. E aí sim, né, pessoal? Aqui ele me trouxe os que eu já criei, né? Então eu vou clicar aqui em Downloads. E esse sim é a imagem, né, perdão, o arquivo que a gente baixou, né, VHD, do site da Microsoft. Tá? Então eu vou dar um Open, um Next e um Finish. E vamos ver se dessa vez eu tenho sorte, né, e conseguir startar a máquina sem erro. Vamos lá. Cliquei com o botão direito ali, vocês viram, né, dei um Connect e aqui, né, abrindo essa janelinha, vou dar um Start. Então aqui eu não preciso fazer todo aquele processo de instalação do zero, né? Já vem meio que pronto. Eu faço só algumas configurações do sistema operacional. Ó, a tela até expandiu um pouco aqui para ficou um pouco melhor, né? Até para ajudar vocês aí a enxergarem. Bom, vou esperar ele carregar, vou pausar o vídeo e aí a hora que tiver na tela pronta para configurar eu volto. Bom, pessoal, demorou um pouquinho, obviamente que não ao mesmo tempo, né, da instalação do sistema operacional, tá? Mas ele leva um tempo para fazer toda a preparação aqui para a máquina, tá? Aqui, questão de configurar idioma e tudo mais, eu vou manter tudo em inglês mesmo, tá? Só para mostrar para vocês, vou dar um Next. Aqui também, né, aqueles termos que a gente não tem outra escolha a não ser aceitar. E aí vou definir a senha, né, da minha conta de administrador, para a gente se logar no sistema operacional dessa máquina. Então vou clicar aqui em Finish. E aí também ele vai fazer todo aquele processo, né, de configuração de primeiro acesso. Então beleza. Aqui como é que a gente faz, né, para dar um Ctrl Alt Del? Tem um botão aqui, Clipboard Action, perdão, Action. E aí tem a primeira opção aqui, ó, para a gente selecionar, como se a gente estivesse pressionando Ctrl Alt Delete, tá? Aí aqui vou colocar a senha que eu defini. E aqui sim, né, pessoal, ele vai fazer toda aquela configuração de primeiro acesso. Então vou mais uma vez pausar aqui o vídeo e aí volto assim que tiver tudo carregado, tudo terminado. Bom, pessoal, voltando aqui, ele me carregou. Bom, embora o Server Manager ainda está terminando de carregar, mas eu vou clicar aqui nessa... vou dar um check aqui, né, para ele não me mostrar essa mensagem novamente. Vou fechar. E o que eu queria mostrar para vocês é que essa máquina, né, como eu falei lá no começo, ela não tem acesso à internet. Tá? Então, vou até abrir aqui o Edge, né, e vou confirmar para vocês que realmente ela não tem nenhum acesso à internet por enquanto. Né? E aí sim que a gente vai fazer aquela configuração de NAT que eu falei, né, para conseguir ter acesso à internet através dessa máquina. Tá?
Pessoal, qual que é o intuito, né, de uma virtualização aninhada, né? Eu diria que assim, que realmente seria para estudos, testes, tá? Não vejo outro motivo a não ser esses, né, de uma pessoa trabalhar com, né, ter que fazer a implementação disso que a gente está fazendo aqui. Beleza? Aqui é a configuração do Edge, como eu falei também, né, como eu mostrei na máquina aqui do Azure, né, na máquina virtual do Azure. Aqui vai ser indiferente, tá? As opções que vocês selecionarem, que eu queria mostrar isso, né, que a gente não tem, por enquanto, acesso à internet. Então vamos lá, né, a gente vai fazer a configuração do NAT. Vou minimizar aqui essa máquina do Hyper-V, vou minimizar aqui o Hyper-V Manager. Aqui eu já posso fechar, né? Eu vou abrir aqui o PowerShell como administrador. Então, procurei pelo PowerShell, vou dar um botão direito, Run as Administrator. E aqui sim, deixa eu centralizar um pouco melhor aqui a tela. Eu vou rodar um comandinho, tá? Antes, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Vou minimizar aqui a máquina virtual do Azure. O IP que a gente tem, né, como eu falei, a gente nem definiu o nome de, uh, de rede virtual, nem de subnet, nem o range da rede virtual, nem nada, né? Então ele por padrão já pegou aqui o IP dessa máquina aqui nossa do Azure, é esse IP aqui, ó, o IP interno, né? 10.0.0.4. Por que que eu estou mostrando isso? Porque eu já vi o pessoal se confundir, falar, para fazer o NAT eu preciso trabalhar, né, tenho que trabalhar com o mesmo IP. Eu coloco outro IP, tá, pessoal? Vou trabalhar aqui com outro IP, tá? Então vou pegar o comandinho aqui que a gente precisa rodar, depois eu vou deixar na descrição do vídeo, né, e vou colá-lo aqui no PowerShell. Então é esse comando aqui, ó, new-net, né, espaço traço name, espaço entre aspas NAT network, né, espaço traço internal IP interface address prefix. E aí sim, por último, vem o range de IP com o qual eu vou trabalhar nesse NAT, né? Então eu optei por esse range de IPs, né? 192.168.0.0/24, tá? Vocês podem colocar outro aí, tá, pessoal? Outro IP, não tem problema. Contanto que na hora de fazer a configuração, né, nos adaptadores de rede, vocês trabalhem com um IP dentro do range que vocês colocaram aqui no comando, beleza? Então aqui vou dar um Enter, esperar um tempinho, né? E beleza, é isso que tem que mostrar. Vocês viram que é rápido, né? Não deu nenhum erro, graças a Deus. Chega de erro por hoje. E aqui, né, por enquanto ainda não está funcionando. Agora a gente vai para a parte das configurações nas placas de rede. Mas antes, né, eu preciso criar um adaptador através do Hyper-V. Então, vou voltar aqui no Hyper-V Manager, né? E aqui eu vou vir nessa opção aqui, ó, Virtual Switch Manager, aqui no cantinho direito, tá? E aqui vou criar um Virtual Switch do tipo internal. E vou dar aqui um Create Virtual Switch. Bom, pessoal, aqui eu vou deixar como... Vou definir um nome para ele, tá? Perdão, pessoal, retomando aqui, tive que fazer uma pausa aqui. Vou definir um nome, né? A gente está criando aí um switch do tipo internal. Vou deixar como internal. Opa, escrever direitinho, né? Internal switch, tá? Vou dar um apply. E ele me criou aqui um novo, né, switch aqui, com o nome internal switch. Beleza. Agora vamos abrir aqui as configurações de rede aqui dessa nossa máquina no Azure. Vou vir aqui em painel de controle. Aqui, ó, Control Panel. Vou vir aqui, ó, em Network and Internet. Network and Sharing Center. E aqui, olha lá, a gente já tem um adaptador, ele ainda está criando, né? Então ele está como Identifying aqui. Vou clicar aqui, ó, nessa opção Change Adapter Settings, para a gente ter uma visão melhor. Aqui ele está terminando de criar, tá, pessoal? Não tem problema. Eu vou clicar aqui com o botão direito nele. Vou vir aqui em Properties.
Eu vou desmarcar essa opção aqui do IPv6, tá? Porque essa questão de NAT, só por garantia, tá? Ela não funciona com o IPv6. Vou vir aqui, desmarquei, né? Vou vir aqui no IPv4, né? E vou clicar em Properties, tá? E aqui a gente vai setar um IP para esse adaptador, tá? Então tem que ser um IP daquele range que a gente colocou na hora de rodar o comando, né? Que é o range de IPs ali 192.168.0.0/24. Então eu vou colocar aqui, ó, 192.168.0.1. E aqui a máscara ele já me trouxe automático, né? Como é um /24, né? Então ele trouxe aqui a máscara de subrede, né? 255.255.255.0. Está correto. Então, beleza, é isso que eu preciso preencher. Vou dar um OK. Né? Tá desmarcado ainda aqui a opção do IPv6, beleza? E vou dar um Close. Tá? E eu preciso fazer a mesma coisa no adaptador de rede do sistema operacional da nossa máquina no Hyper-V. Então, vou acessar aqui ela, tá? Vou acessar o mesmo caminho que eu acessei que a gente fez agora aqui. Então, vou até fechar aqui o navegador. Vou procurar pelo Control Panel, né, o painel de controle. Ele aqui. Network and Internet, Network and Sharing Center. E aqui Change Adapter Settings. Tá? E aqui vou clicar com o botão direito, Properties, né, propriedades. E é a mesma coisa, tá? Vou clicar aqui no IPv4. Aqui eu não preciso, posso manter marcado aqui a opção do IPv6, tá? Não vai fazer diferença. Aqui vou selecionar o IPv4 e vou setar também um IP privado nesse adaptador, tá? Um IPv4 privado não, né? Fixo, tá, pessoal? Perdão. E aí, claro, né? Vou colocar um outro IP diferente do que eu coloquei para o IP da nossa máquina aqui do Azure, tá? Então, esse adaptador que a gente acabou de configurar na máquina do Azure é o adaptador de rede que vai fazer o NAT, né? O NAT é como se fosse a tradução, né? Então, imagine né, que eu preciso pegar uma pessoa que fale inglês e outra português, né? Preciso fazer elas se conversarem, né? E aí eu chamo um tradutor. Então, o que a gente acabou de configurar na máquina aqui do Azure, né, o adaptador de rede, é justamente esse cara aí que seria o tradutor, tá? Então aqui eu vou colocar o IP 192.168, né? Tem que ser um IP dentro daquele range, mais uma vez, né? Repetindo, para vocês não se perderem e não errarem, né? Aqui eu vou colocar como, por exemplo, .10, tá? Ele já vai me preencher a máscara de subrate, né? /24, então está correto. E aqui o default gateway, né? O nosso gateway, né, de saída, como eu falei, né, a gente tem um tradutor no meio, ele que vai ser o nosso gateway. Né? Então eu vou colocar o IP que a gente colocou, né, para esse adaptador que é o nosso tradutor, né, vai fazer o NAT, que é 192.168.0.1. Né? E aqui eu preciso definir um DNS. Aqui eu vou colocar aquele famoso DNS do Google, né, que é o 8.8.8.8. Tá? Não preciso deixar aqui um DNS alternativo, um secundário não, tá? E vou dar um OK. Sempre que eu mexo, vou dar um close, né? Posso fechar tudo aqui. Sempre que eu mexo, né, que eu seto um IP no adaptador de rede, eu preciso reiniciar a máquina, tá? Então a gente vai fazer isso para as duas máquinas, para a máquina aqui do Hyper-V e também para a nossa máquina do Azure, tá? Então aqui eu vou fechar, aqui vou fechar também tudo. Aqui no Hyper-V eu vou desligar, porque depois eu vou precisar, né, reiniciar a máquina aqui do Azure. Então eu vou dar aqui um shutdown. Vou esperar ela desligar e aí sim eu coloco para reiniciar. Beleza, desligou. Vou fechar aqui e o que eu vou fazer? Vou reiniciar aqui a nossa máquina do Azure, que também precisa ser reiniciada porque a gente mexeu naquele outro adaptador de rede, né? Vou clicar lá para resetar, para reiniciar, dar um sim e esperar reiniciar. Então eu vou pausar o vídeo, né? E assim que carregar aqui a máquina, né? Eu vou me conectar nela e aí eu volto o vídeo com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, então eu reiniciei a máquina, já me conectei nela, né? Até para poupar o tempo de vocês. E agora a gente vai verificar
se aquela nossa máquina do Hyper-V está com acesso à internet. Se tudo der certo, né, tem que funcionar a partir de agora. Se não funcionar, se der mais um erro, eu vou perder a pouca credibilidade que eu tenho com vocês, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo sim. Então vamos lá, vamos executar aqui o Hyper-V Manager. Faltou um detalhe super importante aqui, né? A gente configurar, né, esse internal switch que a gente criou aqui nessa máquina, né? Senão, sem isso, nunca vai funcionar. Então vou vir aqui, botão direito, Settings, e vou procurar aqui, ó, Network Adapter, e aqui sim, né, estava como Not Connected, vou mudar para Internal Switch e vou dar um Apply, vou dar um OK, e agora sim, né, botão direito Connect, deu um Start ali para ligar a máquina e vamos ver como que vai estar agora a situação dessa máquina. Olha lá, agora já está com um símbolo diferente, né? Mas vamos lá, vamos testar. Action, Ctrl Alt Delete. É mais fácil do que parece. Se eu não tivesse me enrolado tanto aqui. Mas enfim, acho que o intuito é pelo menos vocês acompanharem aí e também conseguirem fazer, né? Entenderem o que precisa ser feito. Vou esperar carregar, vou pausar o vídeo novamente para ele carregar aqui o Server Manager e aí já aqui vou cancelar. Olha lá, ele até mostrou aquela mensagem, poderia clicar em Yes, tanto faz. Acabei clicando fora sem querer e fechei. Vou só esperar carregar o Server Manager e volto mais uma vez com vocês. Server Manager a postos. Agora eu vou clicar aqui para abrir o Edge, né, o nosso navegador, e a gente vai testar se realmente de fato está funcionando, né? Então vou colocar aqui google.com.br. E aí só recapitulando tudo, né, pessoal? Então essa máquina ela está passando, né, o adapter. Olha lá, acessamos aqui o site do Google. Deixa eu colocar aqui sem perder o meu raciocínio, né? Site da Microsoft. Além do Google, né? Mostrar para vocês também que está acessando. Olha lá, beleza, está acessando. Então, o que eu ia dizer, né? Aproveitando para concluir aqui, essa máquina, né? Ela tem esse adaptador de rede, né? Que está utilizando. Deixa eu até voltar aqui nos nossos adaptadores aqui de rede da máquina do Azure, tá? Então, a máquina de rede do Hyper-V, né? Ela está passando, né? Até brinquei com vocês, usei o exemplo lá de uma pessoa que fala inglês com uma pessoa que fala em português. Né? Então a gente pode até imaginar isso, né? O nosso a máquina virtual aqui do Hyper-V, né? Fala uma língua, português, por exemplo, está passando aqui por esse internal switch, que é o tradutor, né? E está saindo aqui, o acesso à internet sai desse adaptador aqui, ó, da máquina do Azure, tá? Da máquina virtual que a gente tem no Azure. Então ela está utilizando, né, esse adaptador de rede para saída para internet, tá? E está passando aqui, né, quem está fazendo esse translate, nessa tradução, é esse adaptador que a gente criou, né, que é o adaptador ali no Hyper-V que a gente criou aqui e a gente configurou ele para fazer justamente esse papel de NAT, tá? Mas a saída é pelo adaptador de rede da máquina do Azure. Era essa a cereja do bolo que eu falei que tinha, né, que eu queria mostrar para vocês. Talvez ajude vocês, espero que ajude vocês aí em algum teste, em alguma questão de estudo, tá? Peço desculpas aí pelas vezes que eu fiquei perdido, pelos erros que deram, mas felizmente, né, a gente conseguiu fazer um troubleshoot, né, isso é até legal, fica até mais realístico. Espero que ninguém se importe com isso, tá? Pode até parecer que eu não me preparo para esses vídeos, mas sim, eu me preparo, mas é aquela história, né? Quem sabe faz ao vivo. Bom, espero que de fato, né, esse vídeo seja útil para vocês, que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado.